Boa noite a todos. Eu sou Ana Persil e vou apresentar para vocês hoje tudo sobre esse maravilhoso óleo essencial que é o Ability. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu, como disse, sou Ana Persil, uma empreendedora aloha, e venho aqui passar para vocês todas as informações que eu pude buscar, né, para trazer da melhor forma. Então, vamos falar um pouquinho porque o Ability chegou. O Ability ele tem uma fundamentação, né? A fundamentação do Ability são palavras da doutora Amanda Vilela. Ele é fundamentado com base na terapia de integração sensorial e nas respostas neurofuncionais. Isso é muito importante quando a doutora fala sobre isso, porque mostra a importância do óleo essencial junto à ação terapêutica. Tá? É muito importante isso, porque muitos pais vão perguntar para a gente sobre o Ability, como ele funciona, e nós temos que ter esse entendimento dessa fundamentação. Tá? O óleo ele tem fundamentação com base na integração sensorial e nas respostas neurofuncionais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que são palavras da doutora Amanda. Mas para eu poder falar, né, sobre essas bases, eu tenho que falar um pouco dos óleos essenciais, que é o que é composto o Ability, né? O Ability ele é um blend de óleos essenciais. O que é um blend? O que quer dizer um blend? São vários óleos juntos dentro desse vidrinho. Pegou o melhor, né, de todos os óleos que foram estudados e foram utilizados, né, nessa, vamos dizer assim, nessa pesquisa, e tirou a porcentagem de importância de cada um e uniu em um blend, em um só. Esse é o diferencial do Ability. No mercado, você pode encontrar toda a composição do Ability em vários frascos separados, mas o Ability tem todos em um só. Então, isso potencializa muito mais. É como se você estivesse usando todos os óleos com várias funções juntos, ao mesmo tempo. E aí nós, né, conseguimos, como profissionais, os médicos, os terapeutas, os próprios pais, conseguem obter um resultado, porque eles estão usando todos. Eles não precisam usar um de cada vez para ver qual melhor serve, e sim, tem todos num só. Então, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são um composto natural altamente encontrado em raízes, cascas, sementes, flores e outras áreas de uma planta. Eles fornecem para a planta o seu aroma, tem um papel muito importante na polinização das plantas e na proteção contra fungos, pragas e as intempéries do tempo. É isso que faz a força dos óleos essenciais. Os óleos essenciais para os autistas, que é o que nós estamos trazendo aqui, que é o Ability, né? O Ability é o primeiro blend para ser utilizado com os autistas, né? Nessa ajuda, né? Ele vem para ajudar. É o primeiro blend, porque até então o estudo de caso, né, de óleos essenciais na ajuda ao autismo já é usado há muito tempo. Tá? Já por vários profissionais, médicos e até mesmo por pais. Então, eu fui pesquisar, né? Eu fui buscar, fazer uma busca, afinal de contas, nós estamos trazendo uma coisa que é nova para esses pais, para a grande maioria, mas ó, em 2001 foi feito um estudo com os óleos essenciais pelo médico Terry Friedman, testou né, o uso da aromaterapia em 40 crianças. No caso, era com THA, TDAH, na faixa de 6 a 12 anos, por 2 anos. Quer dizer, ele fez esse estudo, né, contínuo por 2 anos. E ele observou que o efeito dos óleos, que eram inalados durante a noite, ou 3 vezes durante o dia, né, quando as crianças utilizavam dessa forma, elas ficavam mais dispersas. E aí o médico publicou esse resultado, né, desse artigo, e aí eu tenho até o link e posso passar para vocês, tá? Esse artigo foi publicado em 2001, então não é um estudo recente, nós estamos em 2019, em 2001 já estavam se estudando, né, essa potencialidade dos óleos essenciais. Então eu fui buscar só essa observação para vocês, que isso não é de agora, né? Porque às vezes os pais fazem essa pergunta, né? Ah, mas os óleos essenciais funcionam, né? Como que eles atuam? Com um pouco assim, com desconfiança. Mas nós podemos dizer que esse estudo já é feito há muito tempo, tá?
E como eu falei, o estudo já é feito há muito tempo por médicos e por pais também, tá? Muitos pais foram buscar como um uso alternativo. E aqui eu cito uma mãe que ela começou há alguns anos, para ser mais precisa, em 2005, a usar os óleos essenciais para tratar os problemas do autismo de seu filho, que tinha apenas 12 anos. E ela foi inicialmente atraída pelo tratamento por ser natural e não invasivo. Porém, hoje em dia, ela o considera uma ferramenta terapêutica valiosa. E no relato dela, que eu também coloco ali para vocês, ela fala da observação que ela fez à noite, porque o filho dela não ficava no quarto sozinho, ele custava muito a dormir, e ela teve esse resultado. Ele passou a ficar sozinho no quarto e a dormir a noite toda. E no início, ela achava que não estava tendo resultado. Então, o que ela fez? Ela suspendeu. E quando ela suspendeu, ela viu a necessidade do filho de ter o óleo, porque o próprio filho pedia. Devido ao que? A proximidade, a ação terapêutica, né, junto com a massagem, que traz um contato físico, uma proximidade, né, com a pessoa, né, no caso o autista com a família, a criança sente isso. Então, quando tira, ela sente falta. Então, eu trouxe para vocês o uso como alternativa, que já há muito tempo as pessoas estão buscando essa alternativa. E aqui nós temos um caso com o próprio autismo. E aí, como se dá, né, esse processo? Primeiro, pelo canal olfativo, né, na inalação. Ao inalar os aromas, os canais olfativos mandam mensagens diretamente para o sistema límbico e parte do sistema nervoso, que é responsável pelas emoções. Depois disso, o cérebro reage às propriedades aromáticas, modificando o estado emocional. Isso acontece muito, a gente sente até com a própria lavanda, né? Quando a gente utiliza, eu agora recentemente fiz um teste com a lavanda e comecei a bocejar. Então, a gente já tem uma resposta imediata. Então, é feito pelo canal olfativo, que é a inalação, e pelo uso tópico. O uso tópico, ele é feito na pele, e aqui eu vou citar duas formas no caso do Ability, tá? Ele pode ser feito pela massagem. A massagem, ela desencadeia a estimulação do fluxo sanguíneo e do líquido linfático, além de atuar sobre o sistema límbico, que é responsável pelos sentimentos. E quando a gente fala que até pelo uso tópico, ativa o sistema responsável pelo sentimento, que é o sistema límbico, porque quando você está massageando, está saindo aroma, né? Você está exalando aquele aroma. E a criança vai estar sentindo. Então, automaticamente, está ativando os dois. E não expor, tá, a parte que foi aplicado o óleo essencial ao sol, porque pode causar mancha. Então, no caso do Ability, ele pode ser, o uso tópico dele é feito de duas formas, ou na coluna, que é na parte superior aqui do pescoço, que é o início da coluna vertebral, ou no final da coluna, bem aqui, próximo do ossinho do cóccix, tá? É feito nessa parte. E quando a criança for se expor ao sol, é aconselhável que a massagem seja feita nessa parte final da coluna, bem no final aqui onde tem o cóccix. Porque a sunga vai cobrir, então não vai ficar exposta ao sol, tá? Então, isso é uma observação muito importante. Após a massagem, não expor a criança ao sol. Se for necessário, mudar o local da aplicação. E à noite, o ideal é aplicar na sola dos pés. Então, aqui eu faço uma observação, sempre fazendo uma massagem na lateral dos pés, no calcanhar e no meio, né, na parte plantar dos pés, no meio dos pés. Pode passar, queridão. E agora, o mais importante, que é o que todo mundo pergunta. É um blend, mas quais são os óleos que compõem esse blend? Né? Isso eu falei que ele é um blend, ele compõe alguns óleos. Então, eu vou passar para vocês aqui. O Ability ele é composto por 8 óleos essenciais. Primeiramente, nós temos os monoterpenos. O que são os monoterpenos? É aquele que faz a maior composição do blend. Aqueles que, quando a gente abre o vidrinho, a gente sente mais o aroma, que são os cítricos. Tá? É a primeira composição, que são os cítricos.
A composição dos cítricos do Ability é o limão, a bergamota, a tangerina e o alecrim. Esses óleos são antissépticos, analgésicos, descongestionantes e antibacterianos. Ele tem uma ação psicológica. Ele é antidepressivo, relaxante, sedativo e ajuda na concentração. Depois nós temos os sequiterpenos, que é o frankincense, que é antifúngico, analgésico, anti-inflamatório e sedativo. A ação psicológica é a elevação da consciência, a concentração, aprofunda a respiração, que resulta em um maior relaxamento. E como monoterpenóis, nós temos o hortelã e a lavanda, que são antispasmódicos, antiviral. Graças ao inalol, que é um componente encontrado na lavanda, ele tem uma ação bem profunda do antiviral, tá? E a ação psicológica é estimulante e ajuda na concentração. Então, a gente está vendo aqui que tudo é focado o quê? Na parte límbica, né? Para a criança sentir emoções, para ela trazer para si um controle maior. Então, eu trouxe aqui mais a ação psicológica desses óleos. E, por último, nós temos a copaíba, que é o que forma o último do blend. Ele trabalha no alívio da dor, ele é anti-inflamatório, ele é um neuroprotetor, ele trabalha no sistema nervoso, sistema cardiovascular e digestivo. E a ação psicológica dele também ajuda na concentração. Então, eu tentei buscar mais ação psicológica, né? O que esses óleos vão trabalhar na criança. Então, tudo a gente vê que leva para o quê? Para o foco, né? Para a calma, para a interioridade dela, e isso é muito importante. E a forma de uso, que como eu falei antes, só que para o blend, né? No caso, para o Ability, nós temos um protocolo. Esse protocolo, ele precisa ser seguido, tá? Para massagem, são 2 gotinhas na mão, assim na mão, 2 gotinhas, junta, né? Passa uma mãozinha na outra, flexionando, e faz a massagem no início da coluna vertebral, aqui no pescoço. Faz primeiro a massagem, é aquele momento dos pais estarem interagindo com as crianças, fazendo um tom de brincadeira, né? Uma coisa bem divertida, e depois essa mesma, né? Esse mesmo Ability que estava na mão, faz uma conchinha e a criança vai inalar. Não é colocar 2 gotinhas na mão e inalar, e sim, a partir da massagem, né? Após a massagem, inalar o restante que ficou na mão, tá? Nas mãos. Isso tem que fazer 3 vezes ao dia, né? É feito de manhã, de tarde e à noite, sendo que à noite aconselha-se fazer na sola dos pés, como eu coloquei no slide anterior, fazendo no meio, né? Na parte plantar, no calcanhar e nas laterais, e após, mesma coisa, a criança inala. E se for utilizar no difusor, são 3 gotinhas no difusor, tá? E aí o difusor fica à noite ao lado da cama. Então, essa é a forma para se usar. Isso é um protocolo. Não deve-se nunca aumentar a dosagem, aumentar a quantidade de gotas, nem diminuir, tá? O protocolo tem que ser seguido. São 2 gotas de manhã, 2 de tarde e 2 à noite. E se for usar o difusor, no caso não for usar uso tópico à noite, não é 2 gotas mais as 3 do difusor. Não. Se você à noite for não usar o uso tópico, usa, no caso, o difusor. E contraindicações, as contraindicações são quem não pode, epiléticos, pessoas que têm convulsão e pressão alta. Foi me feita uma pergunta a respeito da epilepsia. Quando a epilepsia já está controlada, não existe mais um quadro, né, de convulsão, a pessoa já não convulsiona há um bom tempo, pode-se sim fazer uso do Ability, tá? Quem não pode fazer uso do Ability é aquela pessoa que tem hoje a epilepsia, apresenta o quadro, né, de
convulsivo ou toma alguma medicação. Então, essa não pode tomar, tá? Então, é melhor ser feita a suspensão do óleo. E a pressão alta. Então, essas são contraindicações, constam no frasco do Ability, e é uma coisa que nós devemos seguir, tá? E alertar, toda vez que for vender o óleo, mesmo que a pessoa não cite nada disso, deve ser, sim, né, comunicado às pessoas. Nós devemos comunicar isso, tá? Contraindicações são muito importantes e deve ser feito um aviso, porque a maioria das pessoas não lê o rótulo. E além, né, do Ability, nós temos a sugestão, feita pela própria terapeuta, de 3 óleos da Aloha, que vêm para complementar, que no caso é o Calme, o Peppermint e o Dizen. Tá? Esses 3 óleos vêm para auxiliar. Por quê? Eles não poderiam ser colocados junto, porque senão não teria o efeito, o blend, né? O grupo de óleos que já tem ali, mas ele tem uma importância muito grande. E é dito também que o Calme, ele é muito importante para as mães, né? Ele é muito importante para as mães. Enquanto a criança utiliza o Ability, a mãe utiliza o Calme. É importante a gente tratar da mãe também. Então, toda vez que for feito a sugestão, né, do Ability, colocar junto o Calme para os pais, porque a família também precisa ser cuidada. No caso do desenho, é mais para a parte digestiva, né, porque as crianças também sofrem desse problema, e o Peppermint para a questão de inalação, quando a criança estiver mais congestionada. Então, fica aí mais... não é só o Ability, tá? É um conjunto onde compõe mais esses 3 óleos. Porque muitas vezes nós falamos do Ability e esquecemos de acrescentar 3 óleos muito importantes. Então, eu tentei trazer aqui para vocês o básico, mas que é muito importante. É a forma como é utilizado, as contraindicações, uma cobrança que foi feita de quais os óleos compõem o Ability, porque a maioria das pessoas não sabem quais os óleos que compõem ele, e o que ele traz, né? Qual o benefício que ele tem. E eu não falei do autismo, porque a importância aqui é o Ability, né? E, no caso, as crianças, vamos ter os vídeos para mostrar o resultado e, né, levar para as pessoas o que o Ability está trazendo, que é uma maior concentração, foco, maior integração da criança com a família, aquela criança ter um contato maior que antes não tinha com os pais, está se abrindo agora para poder ter. Então, tudo isso é maravilhoso. Através do Ability, as crianças estão se integrando mais, estão participando mais. Isso é muito bom. Estão indo para a escola e estão participando de atividades quando antes eles não conseguiam ficar parados, concentrados. E hoje não, né? Eles estão conseguindo fazer isso. Eu vi um depoimento de uma mãe que estava muito feliz porque o filho não conseguia brincar com outras crianças. E, no entanto, ela tirou uma foto do filho participando da roda de brincadeiras. Isso é muito lindo. Então, nós temos, assim, um presente, sabe? Eu vejo o Ability com muito amor. Nós temos que propagar isso, levar para todas as famílias, mas acho que o nosso dever é levar o Ability, né? E quanto o que traz de positivo, a gente vai absorvendo e trazendo todos os depoimentos lindos que vão surgindo através do nosso alcance, e nós vamos levamos para todo mundo, né, esses depoimentos. Então, por isso que eu não falei do autismo aqui, porque não é a minha área, mas eu vim falar um pouco dos olhos, que eu acho que é muito importante. Nós, como consultores, devemos levar respostas, né, para o que as mães estão buscando, quais são os olhos, qual a importância, contraindicações, o uso é muito importante, então eu espero muito ter ajudado todos vocês. Muito obrigada por essa oportunidade, eu fico muito feliz agora de saber se vocês têm alguma dúvida.